Olá! Hoje eu vou te falar um pouco sobre como é a mentalidade de um estudante de violino. Você já ouviu falar sobre isso? O ambiente precisa ser propício para o estudo do violino. Como assim? A gente precisa ter um ambiente muito motivador dentro da gente e até na nossa casa. Ou seja, escutar as gravações, estudar diariamente, ter confiança de que vai chegar lá, são um dos fatores que vai fazer com que a gente sempre se motive e sempre toque melhor. A primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre a escuta das gravações. Bom, o violino ele não tem trastes como o violão, por exemplo, nem teclas que a gente aperta como o piano e o teclado. Então, tudo que a gente toca no violino é pelo nosso ouvido. É a partir do nosso ouvido interno que a gente tem noção de se está afinado ou desafinado. E como a gente pode adquirir esse ouvido interno bem estabelecido? Escutando as gravações e fazendo exercícios de percepção musical. E a gente vai fazer nesse curso os dois. Só que, para escutar as gravações, eu preciso da sua ajuda. Você precisa escutar as gravações diariamente. Então você pensa que escutar as gravações é questão de prioridade, ou seja, você pode escutar as gravações dirigindo, fazendo alguma atividade do lar ou mesmo fazendo uma outra atividade, uma conta, estudando para outra coisa, mas sempre escutando as gravações. Isso vai fazer com que o seu ouvido fique mais familiarizado com as músicas. Não se preocupe, eu vou te disponibilizar essas gravações para você escutar diariamente. A segunda coisa que eu quero falar é sobre estudar diariamente. Suzuki fala que você só estuda no dia que você come, ou seja, todos os dias. A gente tem que pensar que um atleta lá nas Olimpíadas, de 4 em 4 anos, ele treina todo dia para aquele evento acontecer. Os músicos eles são muito parecidos. Mesmo que você não leve o violino como uma carreira profissional, não tem problema, mas para progredir no instrumento você precisa praticar diariamente. E aí você me pergunta, muito tempo por dia? Não. Você só precisa praticar 10, 20 minutos por dia e com o tempo, se você praticar diariamente, você vai sentir falta de um pouco mais de tempo e um pouco mais de dedicação. Isso aconteceu comigo, com os meus colegas violinistas e também com todos os meus alunos. E como é que a gente monta esse ambiente propício para o estudo em casa? Quando você for estudar, por favor, siga meus conselhos. Coloque o celular no modo avião. Estude em um ambiente onde você possa ficar sozinho, de preferência. Por exemplo, o seu quarto. Coloque um copo d'água e um papel de anotação, aquele caderno que eu te pedi na primeira aula, certo? Esse vai ser um ambiente muito propício para você se concentrar o suficiente para estudar violino e para praticar tudo que eu vou te pedir nas próximas aulas. Também você vai precisar ter muita paciência, porque você vai precisar repetir várias e várias vezes, mas você vai ver que o resultado vai vir. E vai vir muito mais rápido e consistentemente do que você pensa. Para cuidar do seu corpo antes de estudar, se alongue. Tente alongar com o pescoço, nos braços, colocar o peso do pescoço para o seu braço, sempre alongando essa parte, com os braços lá para cima também. Então, sempre tente se alongar, estar bem alimentado, hidratado, porque é um horário super especial. Outra coisa que eu quero te dar um conselho. Se você puder, sempre separe um horário específico do dia. Por exemplo, depois de jantar eu vou estudar violino. Assim, você sempre vai se lembrar que esse é o horário do violino e isso vai virar um hábito. Vai ter um dia que você vai pegar automaticamente as coisas e nem vai precisar pensar, eita, é o horário do violino. Não, esse vai ser o horário dele fixo, certo? Para te ajudar nessa percepção musical, nesse ouvido interno,
Nesse curso, eu não vou somente te dar aula de violino. Aqui a gente vai ter aula de percepção musical, ou seja, a percepção das notas e dos sons, se é agudo, se é grave, se é diferente, o que é escala, o que é arpejo. Tudo isso você vai entender nas próximas aulas. Também vamos ver o solfejo, que é o cantar das notas a partir do que você ouve, ou seja, você vai cantar tudo o que você escutar nas gravações. Isso vai te ajudar muito com o ouvido interno. E, por último e não menos importante, também vamos ver teoria funcional. Qual é o comprimento das notas? Qual é a nota que é metade da outra, que é o dobro da outra? Assim você vai ter uma noção de teoria e um pouco de partitura lá para o fim do curso. Suzuki, ele fala muito além desse ambiente. Ele fala sobre motivação, ele fala sobre a formação de um caráter, ele fala sobre educação. Que educação é amor. Esse é o título do livro dele, que eu vou deixar aqui um link se caso você queira comprar. Isso é do seu coração, se caso você queira ler mais sobre a pedagogia Suzuki, que é a pedagogia que eu vou trabalhar aqui com você. Por último, não esqueça de escutar as gravações. Vou te mandar os arquivos e a partir de hoje quero que você crie um hábito. É muito importante que você tenha essa mentalidade de colocar o violino como uma prioridade. Até a próxima aula!